Fast Company Brasil vai trazer esse cara, fera, que sabe muito de jogos e de todo o ecossistema gamer, né? Eu já soube que ele trouxe um monte de dados, um monte de cases para mostrar para a gente o que rola de interessante no metaverso. Então, é com muito orgulho que a Fast Company Brasil convida para o palco o Paulo Aguiar. Por favor, Paulo, seja bem-vindo. Valeu, galera. Boa tarde. Pessoal que almoçou mais rápido aí para ver o conteúdo. Eu tenho bastante coisa para falar em pouco tempo, então essa apresentação vai ser meio que na velocidade 2, e eu sei que assim vocês andam escutando meus áudios, então acho que está todo mundo acostumado. Eu sou o Paulo Aguiar, hoje eu sou sócio e CCO da 3C Gaming. Eu sempre gosto de me apresentar mostrando um pouco do meu Instagram, onde nos últimos 12 anos eu conto bastante do meu trabalho e bastante da minha vida pessoal. Eu continuo sendo um diretor de criação, também sou designer, filmmaker, professor, fotógrafo, e eu tento registrar tudo isso aqui um pouco nessa timeline. Hoje eu represento a 3C, eu já vou falar um pouquinho mais do que a gente faz, mas acho que vale olhar um pouco da trajetória por onde eu passei nesses últimos tempos. Eu passei 10 anos no mercado publicitário, dentro do grupo Publicis, onde eu conheci o Lobianco, e passei pela Publicis Brasil, liderando algumas grandes contas, para depois ir para o Next como diretor de marketing. Então, fiz um caminho um pouco reverso, digamos assim, e fui empreender junto com a galera na qual eu era cliente, inclusive, que é a 3C Gaming, para, nesse último ano, criar exclusivamente para o universo de games, tanto com uma visão de entretenimento, quanto com uma visão de marcas. Falando rapidamente sobre o trabalho que a 3C faz, enquanto a gente roda o nosso reel aqui, a 3C nasceu especificamente para cuidar da carreira do Nobru e do Serol. Nobru é o maior influenciador gamer do mundo hoje em termos de engajamento de audiência. E logo no primeiro mês, a 3C lançou o Fluxo, time de esportes, organização com mais de 30 pro players influenciadores e uma equipe de mais de 70 pessoas para fazer uma organização de esportes acontecer. E hoje o meu trabalho se divide muito em estar envolvido com o Fluxo, em projetos exclusivamente de entretenimento, focados para a comunidade. E por conta do Fluxo ter grandes patrocinadores, se abriu grandes portas para que a 3C pudesse fazer trabalho de consultoria, comunicação e produção dentro de games. Então, hoje a gente tem a honra de ser responsável pela comunicação de grandes marcas dentro do setor de games e esportes, como Next, Casas Bahia, TikTok, iFood, e também para trabalhar diretamente para as marcas endêmicas, né, como o próprio Free Fire, PUBG e por aí vai. Então, hoje a gente está descobrindo muito esse melhor formato de trabalhar junto com marcas e criadores. Horas a gente está como uma consultoria, horas a gente está como uma agência gamer, que é um nome meio estranho, mas é fácil de entender, e horas também como produção e execução de projetos de entretenimento. Acho que esse foi um pouco do motivo de eu estar aqui contando isso para vocês, mas o objetivo é óbvio de um olhar para o mercado, dissecar um pouco o que é o universo de games e falar de metaverso. Antes de começar especificamente, quem aqui jogou alguma coisa na última semana? Quase metade. Mas ainda não reflete os 3,2 bilhões de gamers que a gente tem no mundo hoje. A pesquisa recente da PGB, que fala com 16 mil pessoas, espelhando o censo, traz que 78% dos brasileiros são gamers, eles jogaram alguma coisa no último mês. Um outro número interessante é a gente olhar que 84% dos brasileiros que jogam afirmam que essa é a principal fonte de entretenimento dele. E 38% dos adultos com mais de 30 anos jogam mais de 10 horas por dia. Parece meio distante, assim, mas para quem joga faz muito sentido. E o número, acho que mais impressionante quando a gente fala de futuro, é entender que 96% dos jovens de periferia, o sonho de vida deles é ser jogador profissional. Então, uma pesquisa recente da CUFA, perguntando para jovens de periferia, o que você quer ser? Qual é o teu maior sonho? E ele fala ser pro player, na frente de ser jogador de futebol e na frente de comprar a própria casa, que é o segundo e o terceiro colocado, respectivamente. O impacto que isso tem culturalmente a longo prazo no Brasil, acho que é imensurável, assim. Quando a gente olha de tamanho, em termos de faturamento, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar que games são maiores do que música e cinema juntos, eles são bem maiores do que música e cinema juntos, e esse crescimento tem muito a ver com os jogos mobile, né? Então, a disseminação da internet pelo mundo e o acesso fácil ao mobile faz com que esse crescimento tenha vindo muito puxado pelo mobile, que obviamente engole hoje console e computador. Quando a gente olha um deep dive para o Brasil, né, desses 3,2 bilhões, quantos são brasileiros? 128 milhões.
É muita gente. Entre os 128 milhões de gamers, 53 milhões gastaram dinheiro com jogos no último mês. Só para a gente ter uma noção, isso dá para entender porque é maior do que música e cinema. Porque não tem 53 milhões de pessoas no Brasil hoje que gastaram dinheiro com música e cinema no último mês. Mas eles gastaram comprando jogos ou skins de jogos, que é a principal fonte de receita hoje. Quando a gente olha para a faixa etária, e aqui vem um slide que eu sempre gosto de mostrar, porque às vezes tem essa crença de que game é coisa de Gen Z. E não é, né? A gente vê uma faixa etária extremamente bem distribuída, que reflete, inclusive, a faixa etária de acesso à internet ou redes sociais. Assim. Então, hoje, tranquilamente, a gente consegue chegar em qualquer tipo de audiência. E a gente fala, pô, mas 30 anos é só 12%. Mas é 12% de 128 milhões de pessoas que você consegue se conectar diretamente e que estão engajadas com uma plataforma como nenhuma outra. Então, quando a gente fala de hiperengajamento, a gente com certeza está falando de games. Todo esse público dá para a gente dividir em muitas personas. Inclusive, tem um estudo muito legal da Newzoo que divide o público gamer em 11 clusters, mas dá para a gente separar mais facilmente em 2 clusters. Os casual gamers, que é a grande massa, que é quem faz movimentar toda essa indústria, que é quem jogou alguma coisa no último mês, é onde está a maioria das pessoas que jogam mobile, e gastam, inclusive. E 28% são os hardcore gamers, que são pessoas que jogam mais do que 10 horas semanais. E dentro disso tem 55% das pessoas que acompanham esportes. É bastante coisa. E isso faz a gente entender, quando a gente olha para todos esses números, que games não são nicho nem território, games são mainstream. Não tem como a gente tratar uma plataforma utilizada por 128 milhões de pessoas como um nicho. Como é que eu entro nesse nicho? Como é que eu entro nesse território? Dentro de games existem muitos e muitos nichos, mas game por si só não é. E olhar para isso é a mesma coisa da gente entender, achar que música é nicho. Alguns dados que mostram isso é o Emicida fazendo show no Fortnite, a Anitta virando personagem de jogo, o Snoop Dogg entrando para a FaZe Clan, que é uma organização de esportes, o Gaules transmitindo a Fórmula 1, não porque ele quer, mas porque a Fórmula 1 precisa. E uma informação recente específica do Fortnite, quando estourou a guerra na Ucrânia, o Fortnite ele é o terceiro país que mais doa dinheiro para a Ucrânia, se a gente criar um ranking dos países. Em uma semana ele doou 474 milhões de reais. E ele fez isso revertendo parte do lucro da loja para a Ucrânia. Então aqui dá para ter uma noção de quanto o Fortnite está ganhando com a gente comprando skins lá. Então, muito além desses grandes números, e aqui é uma enxurrada mesmo, eu juro que eu esquipei vários slides aqui para não ficar tão cabeçudo, mas mais do que os números, a gente entende que games estão mudando e redefinindo a indústria do entretenimento como um todo. Assim. Quando a gente olha para outras notícias que me fazem acreditar demais que o futuro do entretenimento está dentro dos games. A excelência em storytelling que games são capazes de fazer hoje. Todo mundo viu Arcane, quem não assistiu, assista. Foi a primeira série a ganhar um Emmy de animação do Netflix, baseada no League of Legends. A gente tem o Last of Us, jogo mais premiado da história, virando a maior aposta da HBO para o próximo ano. E a gente tem o Cyberpunk 2077, um jogo extremamente controverso, mas todo mundo deve ter ouvido falar, porque ele tem o Keanu Reeves como um dos personagens. Mas uma das coisas mais legais é que, recentemente, o Netflix lançou um anime chamado Edge Runner, que é inspirado no jogo. E o jogo vendeu 5 milhões de cópias na semana seguinte e bateu o pico de usuários logo na sequência. Ou seja, existe uma visão de ecossistema de storytelling que só os jogos são capazes de fazer, de conectar filme com jogos, com músicas, com evento, e por aí vai. A gente tem as maiores premiações do mundo hoje, são associadas a games. Não sei se vocês já ouviram falar no The International, que é o campeonato de Dota, que ano passado deu 200 milhões de premiação. Isso é maior do que a Libertadores e a Copa do Brasil juntas. Eu acho, não tenho certeza, mas foi o que me falaram. E também a Copa do Mundo de Fortnite, que em 2019 premiou um único jogador com uma premiação de 11 milhões. Era o Buda, ele tinha 16 anos e ele jogava Fortnite só há 2 anos, porque o jogo só existia há 2 anos. E essa foi a premiação individual maior dos esportes até hoje. Então, a gente está falando de muita grana e que tem uma coisa muito diferente de demais esportes e premiações, que boa parte dessa grana vem da comunidade. Então, o Dota, ele lança um pack de itens que quem comprar vai ajudar no dinheiro da premiação. E a comunidade se une e fala, a gente quer fazer a maior premiação da história, vamos todo mundo comprar esse item. E o item também é muito legal e ajuda. Outro ponto interessante
é a gente entender que a indústria está trazendo uma nova visão de colaboração. Fortnite deixa isso mais claro do que ninguém. A maior experiência online já feita é um show do Travis Scott no Fortnite, que 14 milhões de pessoas acompanharam ao vivo. E hoje o jogo conta com mais de 600 colaborações, né? É o único local que você consegue acessar que você vai conseguir jogar com o Batman, o Homem-Aranha, o Darth Vader e o The Rock juntos, assim. Isso acontece porque existe uma visão de negócio e de colaboração que nenhuma outra indústria é capaz de fazer. Inclusive, jogos concorrentes do Fortnite têm personagens lá dentro, porque o jogo entende que faz sentido e porque as pessoas querem essa mistura. E também uma nova forma de assistir e torcer. Mais do que os grandes números de engajamento e seguidores e tudo isso que está acontecendo, a forma que esse público sedento por esportes torce é muito diferente. Eu vou mostrar um videozinho que saiu, acho, antes de ontem. Está acontecendo o Major no Brasil, lá no Rio de Janeiro, que é tipo a Copa do Mundo do Counter-Strike. E o Gaules, que tem o recorde com maior quantidade de espectadores na Twitch, ele está lá dentro da arena, onde os jogadores estão jogando, e não tem narrador. Porque a gente não quer ver um narrador, a gente quer ver o Gaules comentando do jeito que ele comenta. E é isso que tem lá, não tem um narrador hoje. E isso aqui foi um dos jogos da Fúria, time brasileiro, o único que está na disputa. E eu vou mostrar rapidamente esse vídeo. Eu queria que vocês percebessem a quantidade de times diferentes e camisas diferentes de times que estão torcendo para o mesmo. Então é gigante o que esportes hoje é capaz de unir, assim. Tem muitos e muitos vídeos. Acompanha o Major, é incrível o que está acontecendo. Você vê lá Flamengo, Vasco e Fluminense junto. A bateria dos times estão lá, torcendo para os brasileiros. E uma coisa interessante que, óbvio, é o Brasil contra o mundo. É óbvio que a gente vai se juntar. A gente faz isso na Copa do Mundo, mas é diversos outros times que estão concorrendo com a Fúria, que estão torcendo para a Fúria, porque eles sabem que quanto mais para frente a Fúria for, melhor vai ser a final do Major. E quem sabe a gente chega lá. Olhando para isso, olhando para o Gal e olhando para essa audiência, a pergunta que às vezes fica é, pô, mas é games ou é esportes? É a mesma coisa? Existe alguma diferença? Sim. Esportes fazem parte de games, né? Esportes são os games como atividade profissional, são games como profissão, onde a gente tem os pro players e, obviamente, onde tem os times e as torcidas. E games é toda essa massa que a gente falou que movimenta esse volume todo, que são os jogadores casuais. Olhando um pouco para quais são os games mais jogados, e aqui é o cruzamento de 3 pesquisas diferentes, porque cada uma dessas plataformas são medidas de formas diferentes. Esses são os números Brasil. Acho que é uma das primeiras vezes que a gente está mostrando isso em um evento. Então, a gente tem o Free Fire ali no mobile, né? A gente está falando de 88 milhões de pessoas, o Free Fire sendo o jogo mais jogado nos últimos 3 anos. E, recentemente, a gente tem o Fortnite como o jogo mais jogado de PC e console no Brasil. Mas mais importante do que a gente entender quais são os jogos mais jogados, é a gente entender quais são os jogos mais assistidos. Principalmente quando a gente fala de comunicação e de como as marcas se conectam, não é a mesma coisa. O jogo mais jogado não é o jogo mais assistido. O GTA é o jogo mais assistido em live, o que é impressionante, porque o jogo tem 12 anos. Isso acontece muito pelas histórias que são criadas online pelos streamers, não porque do jogo. O jogo não tem uma novidade há muito tempo, a não ser as modificações que a gente faz. Então, tem um fenômeno gigantesco chamado GTA RP, na qual, inclusive, temos um servidor aí, galera, que puxa todos esses views do GTA no mundo. Outro ponto importante para a gente olhar em termos de jogos mais assistidos, se fala muito sobre live, Twitch, recorde de live, e meio que o mercado fez parecer que lugar de gamer é assistir live. Também. Mas o VOD, os números são absurdos, assim. Então, aqui a gente vê um contraste, e eu não coloquei o comparativo das barras, porque senão a gente precisaria de umas 50 telas dessa, mas quando a gente olha para o GTA com 534 milhões de views, em live, que é muita coisa, quando a gente olha para VOD, ou seja, vídeo on demand no YouTube, a gente tem o Minecraft entregando 211 bilhões de views em 2021. Inclusive, o Minecraft é o único tópico no YouTube a ultrapassar 1 trilhão de views dentro de um único assunto. Porque o tipo de comportamento dos jogos são diferentes.
né? O GTA, você está ali vendo uma live, você está vendo o que está acontecendo. Enquanto no Minecraft, no Roblox, você vai ver vídeo on demand, porque você quer aprender como as coisas funcionam, quer entender como jogar melhor, por exemplo. E aí a pergunta é por onde a gente começa nesse universo de games, né? Seja um criador, seja uma marca, seja um veículo. Muitos já estão lá, mas se a gente fosse começar hoje, por onde a gente recomenda, e aí como representando esse universo que tem se posicionado como consultoria de gaming, a gente tem uma metodologia muito complexa para mostrar aqui, mas se eu fosse resumir isso em 3 etapas, a gente basicamente resumiria em propósito, mensagem e o entendimento de ecossistema. Por mais simples que isso possa parecer, e porque é basicamente o Golden Circle do Simon Sinek adaptado para games, entender o propósito da marca nos games é algo que nem todo mundo está fazendo, né? Por que ela está lá de verdade, assim? Não vale a resposta de por que está bombando e por que está todo mundo falando que precisa fazer alguma coisa. Qual é o papel da marca dentro desse ecossistema? Né? O exemplo que a gente dá obviamente, o nosso principal cliente, o Next. Ele tem a função, ele se posiciona hoje como uma marca que faz você acontecer. Né? Você acontece e a gente traduz tudo isso nas ações de marca que a gente propõe. É por isso que ele patrocina um time feminino, é por isso que ele patrocina um time academy, é por isso que a gente criou um reality show para valorizar streamers que têm pouca audiência. Depois a gente tem a mensagem, que não necessariamente é a mesma coisa, que é principalmente o tom que a marca vai falar e como ela vai falar. Isso tem muito a ver com o tipo de jogo que ela vai estar associado, porque os tons mudam muito. E, por fim, o ecossistema, que é extremamente complexo, e por isso que a gente fala que dentro disso existem muitas e muitas vertentes, mas só para dar uma palhinha aqui de que a gente entende como ecossistema de gaming, a gente divide ele em 3 camadas, começando pelos gaming heroes, que são os pro players e os streamers. É a galera que, obviamente, influencia todo o resto do ecossistema. Os hardcore gamers, que a gente viu que é uma fatia menor, mas que, obviamente, também influencia o demais ecossistema. E o casual gamer, que é essa grande massa de 70 e poucos % dos brasileiros. Satélite a tudo isso, a gente tem diversos pontos de contato que uma marca e um criador precisa entender por onde ela vai entrar, ou se ela vai entrar em todos. Seja as publishers e as launchers, que é onde a gente baixa os jogos. As plataformas em si, como a Twitch, como o YouTube, num viés mais de mídia. As ligas, que são os campeonatos, como a Liga Brasileira de Free Fire e o CBLOL. As lojas e varejo, que são pontos de contatos gigantescos, como o caso da Kabum, da Magalu, da Casa Bahia. A galera está entrando lá todos os dias para cotar preço. Isso é um ambiente para se conectar com o público. Os times e organizações, como o caso do Fluxo, da Loud e diversas outras. As verticais, os veículos especializados, que hoje fazem a cobertura desse universo, como o próprio Globo Esporte. As arenas, sejam as arenas grandes, como a que está sendo construída no Pacaembu, sejam as arenas de shopping, que é quase a volta das lan houses, por conta dos esportes. As ferramentas, como o caso do Discord. As marcas, as gear brands, que a gente chama, que são as marcas de periférico, que fazem os equipamentos de gaming, que são pontos de contatos incríveis. Os eventos, como a BGS. E os criadores, que obviamente são a grande fatia desse mercado. E aqui a gente tem uma visão que ainda está bem resumida de por onde a gente pode entrar e tudo que uma marca precisa levar em consideração na hora que ela vai entrar. Pô, ela entra patrocinando um grande evento como a BGS, ela entra patrocinando um time, ela entra patrocinando uma liga, e o mercado que está cada vez mais concorrido, alguns segmentos, isso aqui está boa parte tomado. Se a gente olhar para o segmento de finanças, por exemplo, eles estão em quase todos os lugares e existem menos entradas. Tá, mas e o metaverso? Cadê o metaverso? Como é que a gente vai fazer uma palestra em 2022 e não vai falar de metaverso? Como é que a gente está falando de game e não está falando de metaverso? E aí depende do seu ponto de vista, tudo isso que eu mostrei aqui é o metaverso, ou nada disso que eu mostrei aqui é o metaverso. E, sendo bem sincero, os 2 pontos de vista fazem sentido. Olhando um pouco da terminologia, e talvez já tenha sido até falado hoje aqui, o termo não é novo, nasceu do Snow Crash, a gente tem falado disso há bastante tempo, e a gente sempre associa o metaverso ao jogador número 1, que talvez seja o jeito mais fácil de entender o que é a proposta de metaverso, mas a verdade é que a gente está muito longe, e às vezes algumas publicações fazem parecer que a gente está muito perto. E a analogia que eu gosto de fazer é com a aviação. Para mim, o Oculus Quest é o 14 bis, e no futuro a gente vai estar num jato desse, que eu não sei o nome, mas eu pesquisei avião mais moderno do mundo. E aí eu coloquei esse aqui. Pode colocar, é esse aqui. São 3 letras e um número, tá?
E a gente não sabe o que vai ser. A gente, às vezes, quer achar que a gente sabe o que vai ser, mas não vai ser, entendeu? Pô, mas e os outros óculos VR que eram antes? Eles eram 14 bis. Os outros óculos VR não te conectavam com outras pessoas. É como um avião que não podia voar. Então, por isso, o Quest é o 14 bis. Então, a outra analogia é, obviamente, com os smartphones. A gente está nesse grandalhão aqui, olhe lá. Talvez o que vai levar a gente para o real metaverso que a gente espera é algo que a gente ainda não consegue visualizar. E a gente realmente está mais distante do que parece. O problema, ou não, depende de quem está vendendo o metaverso, é que, de repente, em 2022, tudo é um metaverso. Então, de 2020 para trás, tinham vários nomes diferentes. Né? Tinha realidade virtual, realidade aumentada, evento digital, influenciador digital, NFT, e agora tudo virou metaverso. Qualquer coisa 3D que se mexe e você pode tocar, a gente chama de metaverso, inclusive. E aí isso causa uma certa confusão na cabeça das pessoas de o que de fato é o metaverso. O metaverso não é um espaço, né? Existem atividades dentro do metaverso, e é por isso que eu faço associação direta de games com metaverso, e por isso que eu tentei misturar o nome das duas coisas no título dessa palestra. A gente entra em quais são os tipos de metaverso. A gente classificou em basicamente 3, 4 grandes grupos. O primeiro deles são os jogos online, que são geridos por desenvolvedoras, que, spoiler, é o metaverso que eu acredito, porque ele está acontecendo nesse exato momento. E é o que a gente tem de tangível quando a gente fala de experiência de marca e de criadores. Fortnite, Roblox, Minecraft, Grand Theft Auto, que é, né, o jogo mais assistido do mundo hoje. Existe uma diferença muito grande em uma plataforma que a gente vai ver aqui de Web3, pela quantidade de usuários. O Fortnite tem mais de 300 contas criadas, o Roblox está com mais de 55 milhões de usuários diários. Essas plataformas estão onde Sandbox, Decentraland e várias outras vão estar, se tudo der muito certo, daqui a uns 3 anos. Mas elas já estão lá, e as pessoas já estão lá. E essa é uma coisa que eu converso muito com, muitas vezes, um cliente que quer muito fazer algo no metaverso, e a gente fala sobre Roblox, fala sobre Fortnite, pô, mas isso é jogo, pô, mas... Caramba, mas 80% dos usuários do Roblox é menor de idade. Só 20% tem mais de 20 anos. 20% de 500 milhões de pessoas registradas. 20% de 50 milhões de pessoas que acessam a plataforma todos os dias. Isso é tranquilamente 100 vezes mais do que qualquer outra plataforma de Web3, que a gente pode estar lá se conectando com as pessoas. A gente tem os mundos virtuais, geridos por desenvolvedoras, que é diferente dos jogos, porque eles não se denominam jogos, que todo mundo sabe muito bem o Second Life. Então, a gente tem o Horizon, que é a grande promessa do Facebook. Então, as grandes desenvolvedoras estão correndo muito atrás dessa visão de metaverso, porque ela é a visão mais aceitável, digamos assim, principalmente para quem não joga. E aí a gente compõe essa primeira camada que a gente dividiu ali na horizontal entre o que é mais para game e o que é mais para social. Embora a gente sabe que game também é social, a gente meio que separou um pouco dessas duas coisas. E no quadrante de cima... e a gente chama isso de metaverso de Web 2, né? O metaverso como a gente conhece em termos de games, em termos de internet. E na camada de cima é o que a gente traz como metaverso Web 3, que são os metaversos que utilizam da tecnologia de Web 3 para fazer esse hype acontecer. É quem trouxe o holofote para o metaverso, obviamente. Então a gente tem o mundo virtual gerido pela comunidade, que é o caso do Decentraland e do Sandbox, que acho que são os mais conhecidos, que levantaram alguns bilhões de dólares vendendo terreno, e que existem muitas possibilidades, são plataformas fantásticas, mas que sofrem hoje com a falta de audiência. Esse é o principal problema de qualquer plataforma de Web3, é você entender de fato quantas pessoas estão lá. Essas plataformas rodam em browser. Coloquem no SimilarWeb, vejam quantas pessoas acessaram o Decentraland no último mês, antes de fazer algum tipo de ação lá, dependendo do que você estiver esperando. E a gente também tem os jogos online geridos pela comunidade, que é o caso do Axie Infinity e diversos outros jogos que deixaram algumas pessoas com muito dinheiro e outras pessoas com muito pouco. Que são os crypto games, que também têm um potencial gigantesco, diversos deles estão para ser lançados, e embora eu esteja com um tom meio cético aqui, eu realmente acredito em todas essas plataformas e acho que, dependendo do objetivo e o que uma marca está buscando hoje, todas elas fazem sentido. E essas são meio que um mapa que toda semana sai um novo, é muito difícil de atualizar esse estudo, mas a gente tem uma visão um pouco de quais são as plataformas, aonde elas estão. O estudo que a gente traz entra no detalhe de cada uma delas, uma visão demográfica, tá? Quantas pessoas usam, quantos usuários têm e por aí vai. De novo, tenho só 4 minutos agora. Para concluir,
quais são as plataformas que eu mais acredito, que a 3C mais acredita, são essas três. Fortnite, Roblox e Decentraland são as que eu acho que todo mundo deve ficar de olho. Por quão consolidadas elas estão em termos de gaming. Fortnite e Roblox é possível fazer qualquer coisa, mesmo. O futuro da indústria dos jogos, na minha visão, está dentro de jogos como esses. E eu acredito que o futuro dos jogos são gerados pelos usuários. O futuro dos jogos são UGC, e essas são as duas maiores plataformas que possibilitam que você crie jogos dentro de jogos. De um outro quadrante, olhando para as plataformas de Web3, acredito bastante no Decentraland, porque ela é web. Qualquer um que entrar no Decentraland em 3 minutos está dentro do metaverso. E cria o seu avatar. É muito fácil de acessar, é muito democrático, e a maioria das plataformas tem pouca gente, mas essa aqui, se você levar as pessoas para lá, elas vão conseguir acessar facilmente sem ter que baixar nada. Então, para uma marca que às vezes está pensando em criar um evento virtual, o Decentraland é sempre uma boa opção. Em meio a tanta teoria, eu queria deixar aqui 6 coisas bem práticas da minha visão, da nossa visão para o metaverso. 3 não tão otimistas e talvez 3 bem mais otimistas, que não acredite em guru de metaverso, especialmente aqueles que jogam pouco. Não sei se vocês estão, não sei se estou parecendo um guru do metaverso aqui, mas essa é uma fotografia do dia de hoje, baseada nas informações que a gente tem. É muito difícil prever o futuro, especialmente quando a gente fala de tecnologia. A maioria das experiências de marca no metaverso não apresentou nenhum resultado além das notícias e dos posts do LinkedIn. Essa é uma dura realidade, galera. Mas quando a gente olha de fato quantas pessoas entraram nessa plataforma, a gente nunca tem esses números porque eles são muito pequenos. Para uma marca que quer fazer buzz, que quer pesquisar inovação, faz todo sentido. Para uma marca que quer falar com muita gente, trazer awareness em consideração, talvez nem tanto. Criar uma experiência no metaverso não é mais simples do que no mundo real, e essa é uma coisa que eu tenho conversado bastante. Por ser virtual, parece que é muito fácil, né? Pô, mas a galera que fez aqui, vamos fazer um negócio 3D da marca, é muito mais fácil do que fazer um evento físico. E aí é onde as coisas saem do controle, porque você vai lá e cria um ambiente virtual, mas não pensa em quem vai promover, quem vai levar, qual a experiência, quando o cara chega o que acontece, quando ele vai embora o que acontece. No fim, é muito semelhante a fazer um evento físico, e quem faz direito teve tanto trabalho quanto fazer um evento físico. 4, games são um metaverso desde dos RPGs online, as consultorias só não tinham descoberto. Então, assim, a gente está no metaverso há bastante tempo. Quem jogou Tibia, Habbo Hotel, World of Warcraft e diversos outros jogos online, onde você se conectava com as pessoas e criava seus personagens, é muito parecido. Na verdade, é muito melhor do que muitas plataformas se colocam hoje como experiência virtual. Só não eram tão hype. A quinta e boa notícia é que a gente tem 92 milhões de brasileiros que visitam o metaverso toda semana, eles só não usam esse nome. Então, as 92 milhões de pessoas que jogam online no Brasil hoje, elas não usam o metaverso como denominação da atividade que elas fazem com seus amigos. Elas chamam de games. E por isso que a gente entende que a melhor manifestação de metaverso hoje são os jogos, porque as pessoas já estão lá, elas estão se divertindo lá, e a chance de você ter uma boa interação com quem já está lá é muito maior do que você ir para um lugar onde as pessoas não estão. Sexto e último, o metaverso é agora, seja no Fortnite ou no Decentraland. Se ele for criado para e com a comunidade, vai dar certo, assim. Por mais cético que tenham sido algumas coisas que eu falei aqui agora, eu acredito demais em todas as manifestações virtuais que eu mostrei aqui, se elas forem criadas com e para a comunidade. Acho que um dos principais gafes que a gente tem cometido, por mais óbvio que seja, pegar uma cabeça de marketing, uma cabeça de agência e querer conceber uma experiência baseada em algumas coisas que a gente leu e não em algumas coisas que a gente viveu e interagiu com a comunidade. Existem muitos e muitos criativos dentro dessa comunidade, pro players e streamers, que sabem criar tanto quanto um criativo de agência ou um analista de uma consultoria. Essa tem sido uma das coisas mais legais do meu trabalho, pegar essa mentalidade de diretor de criação e trazer a comunidade para dentro e fazer brainstorm e puxar quem está lá dentro de verdade para criar. A maioria das perguntas que a gente às vezes passa uma semana fazendo, quem está lá dentro responde em alguns minutos. E esse foi o meu keynote, galera. Muito obrigado. Paulo, que maravilha. Eu queria dizer, eu deixei meu contato aqui, o meu e-mail, o meu Instagram e o meu usuário do Fortnite, se alguém aqui joga. É Kodashi Cortado. Eu tenho feito, inclusive, entrevistas no Fortnite. Estamos procurando pessoas que gostem do game para participar de projetos especiais. E agora, hora das perguntas. Vamos jogar o cubão? Quem está a fim de fazer uma pergunta? Aqui, vou jogar para cá e depois você joga para lá. Aê, quase, quase.
eu posso ser apedrejada por centenas de pessoas nessa sala. Mas, pegando o metaverso com a ideia do jogador número 1, que toda vez que fala é o que me leva a pensar, e eu sou mãe de 2 seres humanos pequenos. E eu já tenho muita dificuldade de tirar ele do Fortnite maldito e do Roblox do inferno e do Minecraft no YouTube. E eu fico vendo isso, é uma coisa que muito me preocupa, dessa saída da realidade, que eles já não vivem tanto, para uma imersão ainda maior. Há umas 2 semanas eu vi uma mulher que vai casar no metaverso e ela comprou um vestido milionário que ela nunca vai usar fisicamente, ela vai usar lá no metaverso, e ela está pagando uma grana para a igreja do metaverso. Assim, é toda uma transferência de vida. Você está rindo. Mas então, eu quero... Quando que eu começo a me preocupar, Paulo? Quando que eu começo a investir em alguma coisa de marca nesses lugares para onde eu corro? Porque do que você apresentou, a gente já vive isso e não precisa ser tanta transferência de vida. Mas essa transferência de vida já está existindo. A Camila Farani lançou agora um avatar dela. Eu estou achando que eu estou meio atrasada aqui, eu preciso correr, eu tenho que virar um avatar, eu tenho que fazer alguma coisa para onde eu corro. Então, eu nem sei o que eu estou te perguntando, só me ajuda, Paulo. Boa, Pô, a pergunta é muito boa, não sei se eu tenho resposta a algo parecido com isso, assim. Mas eu acho que sim, existe uma maior valorização desse ambiente virtual do que o real, em muitas vezes, assim. A partir do momento que tem mais gente gastando dinheiro comprando skin do que comprando roupa, que é o que acontece com muitos jogadores de Fortnite e diversos outros jogos, é algo para a gente pensar do ponto de vista de para onde está a atenção das pessoas de fato, assim. Acho que tem toda essa preocupação mais antropológica do que qualquer outra coisa, de, pô, se a galera está passando tanto tempo aqui, o que isso tem a longo prazo em termos de impacto. Mas do ponto de vista de interação, a pergunta que eu faço muito para algumas mães e pais preocupados com o tempo que o filho passa não é sobre o que ele tá, sobre o Fortnite, é sobre o que ele está fazendo lá, assim. Entender isso para mim é algo super importante, porque as pessoas jogam por motivos diferentes, assim. Às vezes para se conectar, às vezes para escapar. Eu acho que às vezes a resposta está muito em entender para que lado essa galera está indo. Eu quero muito ver uma pesquisa futura que fatia os gamers entre conexão e escapismo, por exemplo, que é algo que a gente não sabe, é muito pessoal, assim. Eu jogo para me conectar com o meu irmão e com o meu primo, por exemplo. É uma atividade muito social para mim, quando eu jogo online com eles. Eu acho que muitas pessoas conseguem ter uma interação social que às vezes é impossível no mundo real. Então, talvez elas não estão tão desconectadas quanto a gente pensa. E acho que o momento para as marcas estarem lá é agora. Boa tarde, Paulo. Meu nome é Wendel. Minha pergunta, em teoria, assim, vai muito do Wendel leigo de um tempo atrás, quando a gente começou a falar de metaverso, quando o Zuckerberg apareceu aí, metaverso. Todo mundo achava que era o metaverso. Você acabou de mostrar aqui um painel com diversos universos que compõem o metaverso. A minha empresa acabou de lançar o nosso espaço, gastamos uma grana para comprar um baita terreno, construir uma baita de uma arena no Decentraland. Então, a minha pergunta e mais cedo nós vimos aqui uma diversidade de plataformas de streaming, por exemplo, que a gente não tem grana para bancar tudo isso, então onde é que você vai estar? Quando uma empresa começa a avaliar, acho que a primeira coisa a primeira quebra é assim, você tem várias plataformas, tem Fortnite, Roblox, Decentraland, cara, como é que a gente lida com todos esses universos na cabeça que eu estou no metaverso? Na verdade, estar no metaverso é estar em uma, às vezes duas, mas estrategicamente para uma marca, como é que você vê assim, virou uma nova um plano de mídia, onde é que eu vou estar, como é que eu vou estar presente, porque o investimento é alto, eu sei porque eu acabei de participar de um processo e a gente está ainda nisso aí, tentando botar gente para dentro. Como é que funciona todo esse universo uma estratégia de marketing de uma empresa para fazer parte disso tudo, para tirar proveito desses tantos milhões, bilhões de pessoas aí que a gente está vendo aí? Boa, cara. Eu acho que a principal preocupação de metaverso hoje é essa interoperabilidade que a gente esperava que o metaverso tivesse, ele não tem, né? Então, é quase como se você compra uma roupa aqui e aí você sai de São Paulo e você está sem roupa, né? Porque você não leva ela para uma outra plataforma, assim. Então, a escolha da plataforma acaba sendo importante por isso, porque a marca tem recurso finito, ela não vai conseguir estar em todas, assim. Eu acho que a principal pergunta a se fazer é o target mesmo, cara. É entender quem é o tipo de pessoa que a gente está buscando e, obviamente, tentar fazer um fit com a plataforma que a gente quer entrar e, principalmente, entender do ponto de vista da marca qual é a capacidade que ela tem de levar as pessoas para lá ou não. Que eu acho que a principal pergunta para a Web3 assim, você vai fazer uma campanha muito legal para levar a galera para a experiência do Decentraland? Porque sozinho elas provavelmente não vão.
Que é muito dar uma festa e não avisar que a festa existe, achando que é um pouco da frustração que eu vejo de algumas pessoas que entraram no Sandbox e no Decentraland, por exemplo. Então, dependendo disso, acho que a plataforma acaba sendo escolhida quase que naturalmente, assim. Acho que, inevitavelmente, as marcas que quiserem ter uma presença mais consolidada no metaverso vão ter que estar em diversas plataformas e entender como é que ela unifica isso do ponto de vista de comunicação, que é uma coisa que eu acho que é bastante possível. Assim, que, o cara que joga Fortnite, ele sabe muito bem o que é o Roblox, embora ele não esteja lá. E, às vezes, ele saber que a marca está lá também é um recado legal para quem está jogando, por exemplo, né? E aí acho que entra também toda a função dos criadores em conseguir levar essa mensagem que a marca quer levar, assim. Que é um outro exemplo do GTA. Os servidores de GTA, nenhum tem mais do que 1.000 ou 2.000 pessoas. É muito pouco, né? Mas ele é o jogo mais assistido do mundo. Então, ter um streamer contando uma história de marca lá no metaverso, talvez já traga uma mensagem de marca que seja interessante o suficiente do que esperar que as pessoas vão lá vivenciar a experiência. Eu acho que não só de a vivência da experiência vive o metaverso para as marcas, assim. É muito como essa história é contada.